estamos aqui com mais uma aula do nosso curso Como Construir um Polo EAD de Milhões. E o que a gente está falando nestas aulas, nessas últimas aulas? Estamos falando bastante da construção de marca, porque nós precisamos de um polo forte, de um polo que seja relevante para a sua região, que as pessoas passem sim a procurar esse polo, que seja que esse polo, que essa universidade seja desejada. Uma coisa que a gente sempre fala é que você não é apenas um polo, você pode ter a mesma importância do que a universidade tradicional da sua região. Para isso você precisa construir uma marca forte, uma marca que a sociedade como um todo veja como relevante, cujos serviços sejam relevantes. E aí você vai ficar com um trabalho muito bem feito nesse sentido, vai ficar cada vez menos dependente, inclusive, de preço ou de comparação de preço, de comparação com concorrência e principalmente questão de concorrência com preço baixo. Tá? O que a gente está falando então nesses últimos dias? Estamos falando do ponto de venda, quanto que ele contribui para a construção de uma marca forte, qual a impressão que você tem num ponto de venda, inclusive com as pessoas que estão lá também, com o seu atendimento, o quanto faz, quanto que constrói a marca um bom atendimento. Falamos bastante de etapas em termos de você ouvir muito bem o seu prospect antes de sair falando de preço, de sair falando de metodologia. Você nem sabe o que ele quer, o que ele tem dúvida, então ouça muito, instigue muitas coisas. A gente falou isso bastante nas aulas anteriores, e aí para depois você direcionar o seu atendimento, sim, com os seus diferenciais, com aquilo que seja relevante para ele, e isso vai fazer com que ele tenha uma experiência muito boa, e aí sim, ter uma imagem muito boa da sua instituição, que vai resolver aquilo que ele veio procurar. Que mais? A questão do trabalho de identidade na sua região, quanto que um polo pode fazer esse trabalho de identidade forte, participando ativamente de projetos da região. A comunicação de várias maneiras, como você trabalha essa comunicação, seja uma comunicação promocional, para você realmente conseguir cada vez mais leads, poder converter. Então como é que você faz para ser mais efetivo nisso? Como é que você faz também para, se você só comunicar preço, você vai atrair só quem quer preço, você pode fazer uma comunicação também muito mais inteligente e vai entender exatamente como fazer isso. O que nós vemos também ainda, a questão de valores, aquilo que você trabalha em prol de uma sociedade, em prol de uma ética, tudo que você possa inclusive envolver a sociedade, envolver os alunos, envolver parceiros, para que realmente as coisas aconteçam e projetos aconteçam na sociedade, que seja tudo feito para um bem comum, por um propósito. Isso tudo faz com que você seja uma marca respeitada. Que mais? O marketing estratégico, não é o marketing da matriz, é o marketing estratégico do seu polo, naquilo que você tem como diferenciais na sua região, naquilo que você tem como forças e fraquezas, aquilo que você pode ver como ameaças e oportunidades para você trabalhar na sua região e sim direcionar a questão da estratégia em função de cada região. O produto, você trabalhar o produto, porque o quanto que as pessoas veem o seu produto, primeiro como é que elas veem o EAD, e a gente esquece às vezes disso. Você quer falar dos seus diferenciais, daquilo que você tem, mas as pessoas às vezes nem conhecem a metodologia ou acham que o EAD de repente não é algo confiável. Você tem que trabalhar, desmistificar tudo isso e depois sim mostrar os seus diferenciais. Então isso tudo constrói na verdade uma marca forte dentro daquilo que você está propondo, como um produto forte. E aí agora nós vamos falar nessa aula dos stakeholders, que é você trabalhar o relacionamento com o mercado. Gente, isso aqui é muito, mas é muito importante. Isso aqui vai fazer com que a sua imagem seja cada vez mais forte, e não é só você construindo a imagem, as outras pessoas, empresas, contatos que você tem que vão ajudar a disseminar uma imagem muito positiva da sua empresa, dada a experiência que eles vão ter em relacionamento com você. Stakeholders é a parte interessada, ou seja, são empresas, pessoas, o mercado como um todo que está interessado na universidade, na sua região, está interessado na sua atuação, e você vai ver o quanto sim você é importante na sua região e quanto essas partes interessadas você pode trabalhar em conjunto, e quando você vê, estão falando muito bem de você. Então
Isso aqui é muito importante, que é o que nós vamos falar agora. Então, dos stakeholders, que tem a ver com agora com empresas. São vários stakeholders, as próximas aulas vão ter, a gente vai falar de cada um deles, né, daqueles que são relevantes, né, para o nosso negócio. Então vamos falar agora de empresa. Tudo isso com o objetivo de gerar esse burburinho, esse buzz marketing, que as pessoas falarem bem de você, as empresas falarem bem de você através dessa excelente experiência, dessa troca. Então, como trabalhar esse relacionamento com as empresas, como trabalhar parceria com as empresas. Então, essa é a nossa aula, vamos falar de relacionamento com empresas, ok? Vamos lá. Existe o B2B, né? As empresas vendendo para as empresas e uma precisando, né, da outra. Isso acontece o tempo todo no mercado, essa relação, esse relacionamento acontece o tempo todo e beneficiando o consumidor final também, beneficiando os colaboradores, ou seja, o mercado é todo um mercado bastante dinâmico. Então essa integração, essa interação, ela é muito importante, mais uma vez, acontece o tempo todo. E como é que você trabalha esse relacionamento na sua região, em função daquilo que você oferece? É isso que nós vamos falar agora. Uma coisa bastante importante da gente ver é que ninguém cresce sozinho, gente. Ninguém cresce sozinho. Ou você demora muito mais para crescer se você pensar em fazer isso de uma forma isolada. Então você pode crescer justamente com essas parcerias. As empresas precisam de você, você precisa das empresas. E a partir do momento que você trabalha com forças, né, unidas, você cresce junto. Essas parcerias te dão cada vez mais força. E essa imagem mostra muito isso. Né, essa união aqui que faz com que realmente você ganhe muito mais força, ok? Então dentro dessa linha que a gente vai falar bastante. E por que eu estou falando de empresas? Por que é interessante nesse mercado EAD falar de empresas? Gente, a maioria dos estudantes de EAD, aqui está falando de 87%, já estão no mercado de trabalho. Então se os nossos alunos já estão no mercado de trabalho, esse é o perfil que eu normalmente procuro a EAD, as pessoas que já estão no mercado de trabalho. Por quê? Porque o perfil da EAD, as pessoas que já estão trabalhando teriam um pouco mais de dificuldade de ir todo dia para o ensino presencial, são pessoas mais maduras. Claro que a gente sabe que esse perfil da EAD está mudando, está cada vez mais novo, por consequência, tem mais gente entrando no mercado que ainda não está trabalhando, porém ainda é muito forte isso. Desse perfil realmente das pessoas que estão dentro das empresas e incentivar inclusive as pessoas que estão dentro das empresas, cai como uma luva, na verdade, no perfil do EAD ou daquilo que realmente oferece. Então, estar dentro das empresas é importantíssimo, ok? Esse slide aqui a gente usou numa das aulas, que é aquela aula de atendimento, das primeiras aulas, onde a gente falava justamente que antes de sair falando um monte de coisa, você tem que ouvir o seu cliente, instigar, né, muitas coisas que ele possa falar para você, aí sim você começar a direcionar a sua venda. Uma das coisas que você instiga é justamente perguntar que empresa que ele trabalha, em várias outras coisas, né? Você pode rever aquela aula lá, que realmente é bem interessante sobre isso. Mas eu aproveitei o mesmo slide daquela aula, eu trouxe para cá, que a gente pergunta naquele momento, que empresa você trabalha? Essa empresa pode já ser uma empresa conveniada, e é muito legal que você fala assim, olha que legal, a sua empresa já é conveniada, isso ganha ainda mais, ganha até mais confiança ainda, de saber que a sua empresa, inclusive, já fechou convênio, já conheceu a instituição, então isso já referendou. E se não for conveniada, você começa a observar se de repente está vindo muita gente daquela empresa, de repente, pô, eu tenho uma oportunidade aqui, de repente atuar naquela empresa, porque eu tenho muitas pessoas nos procurando, então de repente o perfil pode estar adequado, né? Então vou procurar parceria, e muitas vezes inclusive a pessoa que está na sua frente pode até ser a ponte para esse contato com a empresa também. Então é muito importante essa informação para que realmente você saiba atuar, seja com o candidato ou atuar depois, seja para buscar parceria. E aí como chegar até esse público? Quando eu faço uma ação promocional de rua, eu não preciso, entre aspas, pedir autorização de ninguém. Vou na rua lá e faço a promoção, quem estiver passando, né, vai pegar meu folheto e tudo mais. Eu digo entre aspas porque às vezes você precisa talvez pegar a autorização da prefeitura, ou coisas nesse sentido. Mas
você está na rua, né? Você está na frente da sua unidade, enfim. Mas quando você vai dentro da empresa, é um ambiente particular, não é um ambiente público, está dentro da empresa, opa, que tem dono, né? Você não pode simplesmente chegar lá e panfletar, né? Você tem que ter autorização da empresa, pode incomodar a empresa, pode atrapalhar aquela empresa. Então você chegar lá e fazer algum tipo de ação, fazer algum tipo de abordagem, você precisa de uma permissão para isso, ok? Então como é que eu chego até esse público? Como é que eu chego lá para falar com essas pessoas? Através justamente da parceria. Mas é muito mais do que isso, tá? Muito mais do que você simplesmente chegar lá e panfletar. É isso que nós vamos falar bastante nessa aula aqui. E aí assim, então eu vou para um monte de empresa aqui e muitas vezes você não pensa muito em critérios para você procurar empresas. Eu vou nas que tem mais funcionários. Nem sempre as empresas que têm mais funcionários têm a ver com o teu perfil de público, tem a ver com aquilo que você oferece. Muitas vezes tem uma empresa lá que é muito chão de fábrica e por ser chão de fábrica tem muita gente que nem tem um ensino médio, então não está apto a fazer um curso superior. Você teria que oferecer ainda um EJA, depende se você não tem um EJA, né, algum outro tem que oferecer para aí sim, né, você poder oferecer o seu serviço para ele. Então você precisa entender um pouco desse perfil também, né? Porque tem vários colaboradores, como eu falei, que de repente é aquela empresa. Muitas vezes uma empresa que ela tem, vamos lá, desenvolvimento na área de TI, você tem, e é muito forte isso na economia da região, e você tem cursos voltados a esse público, a essa qualificação, então tem tudo a ver com aquilo que de repente você possa atuar naquela empresa. Você já pode levar várias soluções. É isso que tem que se pensar. O seu perfil, aquilo que você tem, aquilo que o mercado necessita, aquilo que é forte naquele mercado e as empresas que têm a ver com esse perfil também, com essa atividade econômica. Muitas vezes também uma outra coisa do perfil é a questão da proximidade. Isso é muito importante, né, você trabalhar essa questão do geomarketing, né? Isso se faz inclusive num PAP, você indo de porta a porta mesmo nas empresas pequenas e tal, para você dizer, oi, ó, estamos aqui e tal, somos seu vizinho, esse é um trabalho. Mas quando você vai fazer um trabalho em grandes empresas, para você fazer um convênio, também a proximidade, porque vai facilitar, né? Se estando próximos, as pessoas mais facilmente podem fazer um curso com você, né? Porque vai facilitar, de repente, a ida no seu polo e tudo mais, né? Então, não é atirar para tudo quanto é lado. Você tem alguns critérios para escolher para poder atuar. Esse é o primeiro fator, tá? Então, fazer um planejamento de atuação, estudar realmente o seu mercado, estudar as empresas que estão na sua região também, ok? E o segundo, planejamento de visita. Para você fazer uma visita, não é você simplesmente chegar lá e de mãos abanando, ou chegar lá e dizer o seguinte, não, é que eu tenho um desconto para oferecer. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Vou pegar bem no pé de você por causa disso. Então você tem que, vamos lá, mais uma vez, você entender um pouco mais o perfil daquela empresa, e entender tudo aquilo que você tenha de serviços que você possa oferecer. Mas eu não entendi muito bem. Ok, nos próximos slides você vai entender um pouco melhor de tudo aquilo que a empresa precisa e de tudo aquilo que você possa vir oferecer como exemplo. Esse assunto não se esgota aqui nesta aula. São exemplos. São atividades que a gente desenvolveu e que de repente você teve uma outra ideia que, cara, eu posso criar um produto assim assado. Então, assim, ou de repente eu tenho produtos e posso dar uma roupagem para uma solução. Também vamos ver esse tipo de caso aqui, tá? Então, são alguns exemplos que a gente vai colocar aqui, mas você vai entender que tem uma série de soluções que eu posso oferecer para determinada empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, antes de ir nessa empresa, já pensar nessas soluções e já ir com muita carta na manga. Isso vai te ajudar até você ter o sucesso realmente nessa visita, ok? Não seja mais um chato. Tá cheio de chatos no mercado, talvez você tenha sido chato várias vezes, talvez você seja chato quando você vai chegar numa empresa. E eu digo para você, 99% dos polos ou de instituições de ensino são chatos. Ninguém é criativo aqui, gente. O que você chega a fazer? Você chega lá, bate na porta da empresa e diz o seguinte, eu tenho desconto para dar para os seus funcionários e eu queria, na verdade, fazer
abordagem aqui para fazer matrícula. Posso aí fazer uma abordagem com o pessoal? Você chega lá pedindo. Não, eu quero fazer uma ação com as empresas, porque eu estou em época de matrícula. Você chega pedindo, gente. Aí, esses caras, você e a torcida do Flamengo fazem isso. Vão lá pedindo. Quantas instituições de ensino tem na sua região? 50? Veja bem, provavelmente tem 50 na sua região e você nem sabia. Tem muito polo agora, gente, em cada uma das cidades. Sabe que todas elas vão nas empresas? Digamos que 10 vão nas empresas, mas são 10 pessoas. Se eu fosse o gestor de RH de uma empresa, ia achar um saco atender esse monte de gente pedindo para abordar os funcionários. Talvez eu fizesse o seguinte, ao invés de toda hora autorizar alguém, porque isso vai me atrapalhar de alguma forma. De repente não, então deixa lá no refeitório, mas fica lá no canto, lá não pode abordar, se alguém tiver interesse vai falar com você, tipo assim, não me incomode muito. Ou eu chamaria de repente num dia específico, que muitas empresas fazem isso, então eu chamo todas as instituições de ensino e aí sim cada um põe uma mesinha lá e pode abordar. Ou seja, você acaba não tendo nenhum privilégio especificamente, você está junto com outras instituições de ensino e aí eu faço um dia específico e tudo mais para também cumprir esse objetivo, que é importante que o pessoal saiba das opções e você pode fazer o seu trabalho lá. Mas percebam que você que está pedindo. Gente, não é dessa maneira que você tem que fazer. O convênio talvez seja, mas o que eu tenho que passar para você aqui é questão de parceria. É muito mais do que um convênio, tá? Então não peça, ofereça, gente. Talvez você não tenha entendido o quanto que você é importante para o seu mercado. Mais uma vez, você não é apenas um polo. Você é a mesma coisa que a universidade tradicional de 50, 60 anos da sua região. Você pode oferecer os mesmos serviços. Você justamente forma pessoas, qualifica pessoas para diversas áreas. As pessoas vão ter o diploma com a qualidade, com a mesma, quem sabe até superior do que aquela instituição tradicional da sua região. E tem várias outras coisas que você pode sim oferecer. Então, às vezes a gente esquece disso e vai pedindo favor. Não peça, ofereça. A partir do momento que você leva soluções, a receptividade dessa empresa é outra, será outra, e você vai entender isso na sequência. E surpreenda, gente. Talvez as empresas não saibam determinadas coisas que você possa vir a oferecer. Surpreenda. Você vai ver o quanto que isso vai te abrir portas, às vezes que você precisa, gente. Ninguém cresce sozinho, nós falamos sobre isso, né? E todos precisam dos seus serviços. Mais uma vez a gente fica lá, eu sou um polinho, tudo mais, tem que ficar pedindo, a pessoa não me autorizou, ninguém me atende. Você está fazendo errado. Você tem uma série de serviços que são de interesse das empresas. Você só não soube ainda oferecer, você não soube ainda mostrar. Mas eu tenho curso superior, então não é só o curso superior, gente. O curso superior é óbvio que você vai oferecer, que vai ser bom para a empresa, para os seus colaboradores, mas você e a torcida do Flamengo, mais uma vez, tem isso. Várias outras instituições têm. É muito mais do que isso. Então vamos lá? Então o que as empresas precisam? Vamos fazer um exercício em relação a isso. Mais uma vez, são alguns exemplos aqui, talvez precise de muito mais coisa que eu ainda não tenha lembrado aqui, ou que de repente você possa de repente ter trabalhado de uma forma ainda mais completa. São alguns exemplos. Vamos colocar aí para a gente fazer esse exercício? O que essas empresas precisam? Vamos lá, vamos botar um exemplo. Motivar seus colaboradores? As empresas precisam motivar? Sim, precisam motivar. De repente fazer algum tipo de ação, precisa botar um palestrante lá para dar uma mexida na galera. Pô, legal. Então eu vou motivar, porque eu preciso do pessoal lá com sentimento aí de... Então, como é que a gente faz para motivar? Beleza, então, chama um profissional que, eu vou lá. Gente, eu, Adriano Albano, não faço palestra motivacional, não é o meu perfil. Eu não vou me arriscar a fazer uma palestra motivacional e deixa eu dar um jeitinho aqui, não é o meu perfil, mais uma vez. Então eu tenho que chamar um profissional que entenda, ou de repente eles pediram uma palestra sobre um outro tema específico que a gente já vai falar aqui. Cara, não vou ser eu que vou falar, porque não sou eu que sou especialista naquele assunto. Eu tenho algumas palestras sim que eu dou, mas aquilo que realmente eu conheço.
Então, uma questão de motivacional, você vai pegar um profissional e levar lá na empresa. Ah, Adriano, mas os meus professores estão na minha matriz fica, sei lá, quantos mil quilômetros daqui, eu não tenho professores aqui, eu sou São Paulo. Gente, quantos profissionais que podem fazer essa palestra que tem no seu mercado, que pode ser seu parceiro e você levar lá para dentro? Como assim? Mas eu tenho que pagar o cara, né? O cara não vai fazer de graça para mim. Gente, olha só. Essa é uma pergunta que várias pessoas me fizeram e perguntam, mas como é que você consegue fazer esse trabalho, Adriano? De outras instituições, da nossa instituição, todo mundo me pergunta, como é que você faz isso? Vamos lá. A sua universidade é muito importante para as empresas e uma instituição de ensino são importantes para a empresa. Tanto que as instituições de ensino têm uma abertura muito maior do que alguém que vende computadores, do que alguém que vende celular, do que alguém que vende algum outro tipo de solução. Eles não deixam essas pessoas entrarem na sua unidade para ficar oferecendo coisas para os funcionários. Mas uma instituição de ensino tem um tratamento diferente. Porque uma instituição de ensino, ela vai sim transformar, né, incentivar, motivar, fazer crescer os seus colaboradores e a empresa, né, tem os seus benefícios em função disso também, porque vai, né, ter profissionais mais capacitados. Então, em função disso, você tem uma abertura maior nesse mercado. Tem que saber só usar. Partindo desse pressuposto, muitos profissionais que têm determinadas soluções, que entendem de determinados assuntos, às vezes não conseguem entrar em determinadas empresas. Opa! Então você, como universidade, pode ser a ponte para esses profissionais conseguirem entrar. Aí que entra a sua universidade, aí que entra a sua inteligência nesse trabalho. Eu vou citar um exemplo aqui da cidade de Jaraguá do Sul, que tem uma empresa lá, que ela é líder mundial na área de metal mecânica, tem fábricas na China, fábrica em vários outros países e a sede fica em Jaraguá do Sul, assim como tem empresas na área têxtil muito fortes a nível nacional. Tem, na verdade, Jaraguá do Sul tem uma indústria a cada esquina praticamente, tem muitas indústrias. E nós estávamos querendo fazer uma palestra sobre a metodologia DISC, né? Questão de perfil comportamental, para a questão inclusive para saber na hora de uma entrevista, né, a pessoa para encaixar direitinho em determinadas vagas e tal, em determinados perfis. E tinha uma profissional já muito conhecida no mercado. Veja só, porque você acha que aqueles que de repente não tem nome, então que precisam fazer o nome e você leva para dentro das empresas. Não estou falando disso não, eu estou falando de profissionais gabaritados. Então nós fizemos uma parceria com uma consultora bem conhecida, e que na verdade assim, quando a gente falou que a gente poderia conseguir justamente esses profissionais para assistir nossa palestra, e nem levamos para dentro da empresa, foi no nosso polo que foi feito, assim, ela ficou muito interessada, entendeu, e em nenhum momento falou que ia cobrar a palestra, porque quando eles resolvem cobrar, eles não estão entendendo o caminho. Você não vai pagar por isso, não é, senão você vai gastar um monte de dinheiro com isso, não é a ideia. E aí fez essa palestra, a gente conseguiu, todos esses RHs foram no nosso polo, olha só que coisa interessante. Ou seja, os RHs dessa empresa, ela estava falando para os RHs dessas empresas. Para ela foi excelente, para os RHs foi excelente, para nós foi excelente. Gente, olha só, parceria, 3 partes aqui, e que deu uma visibilidade muito grande. A gente prestou um serviço para as empresas de forma gratuita, a profissional prestou um serviço para a gente e as empresas foram bastante beneficiadas. Estou dando um exemplo. Então a parte motivacional não consigo? Claro que eu consigo. Você consegue muita parceria e essas pessoas ganham visibilidade, daqui a pouco estão fazendo outros negócios, daqui a pouco são contratadas. Então você consegue fazer isso, você tem que ter um relacionamento aí com o mercado, tá? O que mais que as empresas precisam? Incentivá-los ao desenvolvimento, buscando conhecimentos, ajudando a empresa a crescer. Olha só que legal. Então assim, teve uma empresa que falou para mim o seguinte: Adriano, aqui ninguém quer saber muito de estudar, não quer saber se desenvolver.
E aí muitas vezes sai uma liderança num departamento, ou a gente tem que demitir, ou a pessoa sai, enfim. Eu não consigo substituir com pessoas aqui de dentro, eu tenho que buscar gente de fora. Porque as pessoas aqui dentro não se capacitaram, não se qualificaram, sabe, não buscaram realmente crescer. E o ideal de uma empresa é justamente isso, né, gente? Sai o presidente de uma empresa, sai o CEO, sai, enfim, uma pessoa de grande destaque aqui, ele saiu, entra um novo estagiário. Por que disso? Se o presidente saiu, assume o vice-presidente. No lugar do vice-presidente, assume um diretor e assim por diante, até sobrar a vaga do estagiário. Isso é o ideal, que as pessoas dentro de uma empresa se desenvolvam e que tenham chances. Isso, mais uma vez, é o ideal. Dá para fazer isso sempre? Nem sempre dá para fazer. Mas quando uma empresa conta dificuldades, porque as pessoas não querem se desenvolvê-la, deixa comigo. Vamos fazer uma palestra aí, vamos dar uma mexida um pouco com a galera. E aí eu criei uma palestra. Criei uma palestra, que sou eu, né? Dando uma palestra neste momento aqui para pessoas na área mais de gestão ali da própria empresa, né, dos setores ali administrativos, mas eu também nessa mesma empresa eu dei a palestra para o pessoal da fábrica. Então foram 4 momentos de palestras, né, para pessoas de todos os níveis, de setores e tudo mais. Qual foi o tema da palestra? Escrevendo a sua história. Quais são os seus sonhos? Projeto de vida. A ideia aqui era perguntar para a pessoa o seguinte: o que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, daquilo que você realizou, né, como projetos, daquilo que você fez, daquilo que você desenvolveu? O que você vai contar para eles? Você não tem nada que você possa realmente contar do que realmente você trabalhou, que você cresceu, que você desenvolveu, que você aprendeu? Aonde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Você quer abrir uma empresa? Você quer ser diretor? Você quer... O que exatamente você quer fazer da sua vida? O que você quer? Eu quero ganhar um monte de dinheiro, mas como? Eu quero ganhar na loteria. Bom, eu tenho um tio meu, que faleceu agora há pouco tempo, com 80 e poucos anos, a vida inteira dele ele jogou na loteria esportiva. Ou seja, toda semana ele jogou na loteria esportiva, durante toda a vida dele praticamente. Ele nunca ganhou. As chances de ganhar eram muito poucas. E olha que ele jogava pra caramba. Então assim, se você depositar a sua vida na esperança de ganhar na loteria esportiva, as grandes chances de você ter passado a sua vida toda sem sucesso é muito grande. Então você não pode depositar nisso. Sim, na verdade, tudo aquilo que você possa desenvolver para chegar lá. Ganhar até muito mais do que de repente se você estivesse ganhando na loteria. Isso é possível? Claro que é possível. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de projetos, né, de realização. Aonde você quer chegar? E aí, essa palestra, que nós colocamos a palestra inteirinha, ali quando estávamos falando nas aulas sobre produto, mostrando exatamente, porque aqui ela vai falando de tudo isso, vai falando de algumas objeções das pessoas nesse sentido, vai falando do que, na verdade, e aí claro que ela vai entrar na questão do desenvolvimento, justamente para chegar lá. Cada passo que você dá, você está cada vez mais perto da realização do seu sonho. Você tem que ir um passo atrás do outro para chegar lá. E você, né, se você realmente se dedicar, você vai chegar. E aí eu mostro passo a passo, eu mostro quais são todos os benefícios que você pode ter. E eu coloco passo a passo isso. Você recebeu isso, você está isso numa das aulas com todos esses benefícios com essa palestra. Coloquei a palestra inteira para você lá. E foi muito legal, gente, que o resultado disso aqui, gente, claro que a gente faz muita coisa nesse sentido para o benefício da empresa e tal, e depois para você ter também a abertura para fazer ações promocionais e tal. Mas só aqui, em função disso aqui, as pessoas já queriam se matricular. Deu um resultado imediato. Saímos lá com várias matrículas. A gente mexeu com a galera. Então vocês estão entendendo aonde que eu estou trabalhando? Eu não estou lá simplesmente para panfletar, para chegar lá e abordar. Eu estou prestando um serviço e essa empresa, aquilo que ela me pediu e eu consegui trazer para ela sem custo nenhum, vai dizer, poxa, esse pessoal é meu parceiro, a próxima vez eu vou chamar eles. Aí enquanto aquele outro cara que está enchendo o saco lá para só abordar, ela não vai dar bola.
vai deixar lá no canto do refeitório lá para não encher o saco. E você não, você é um parceiro. Claro que você vai ter outro tipo de tratamento. Você está trazendo soluções, ok? Que mais? Que mais as empresas precisam? Capacitar para vender mais. Todo mundo precisa vender? Todo mundo precisa vender. Então, uma palestra sobre vendas, sobre técnica, sobre objeções, sobre gatilhos mentais, sobre... Isso tudo sempre interessa. São palestras que, né, sempre são cheias, né? Então, assim, você trazer um profissional para dar uma mexida na galera, pô, claro que sim. É você que vai fazer? Não sei se você for o cara de vendas, ok. Senão você vai, mais uma vez, em termos de parceria. Orientar sobre a gestão financeira pessoal. Estou dando mais uma vez algumas ideias aqui. Nós já sabemos que a questão financeira é um problema, normalmente para os nossos alunos. E aí o que a gente faz? A gente antecipa, na verdade, isso dá curso de gestão financeira pessoal. Nas empresas esse problema também é. Aquele cara que é todo desorganizado e que de repente, né, tem aquelas postagens nas redes sociais, né? 5 dias depois do pagamento do salário, olha lá, já não tem mais dinheiro nenhum. As pessoas às vezes não sabem administrar o seu próprio dinheiro, sem tirar essa questão, às vezes, de se está ganhando mal ou não, mas realmente você administrar isso, né, dentro do seu orçamento, não gastar mais do que você recebe. Enfim, tem uma série de coisas que de repente você pode trabalhar nas empresas, você resolve inclusive, né, muita coisa do que as pessoas ficam pedindo só aumento de salário, estão insatisfeitas. Você tem uma gestão financeira, então você antecipa um problema, isso é um assunto interessante. Outro assunto interessante é gestão de tempo. A gente diz que não tem tempo para nada, mas todo mundo tem 24 horas. Então isso é um problema dos nossos alunos também, isso é uma solução de permanência quando você trabalha. E isso você pode trabalhar nas empresas? Claro que sim. Isso te ajuda, inclusive em termos do trabalho. De você não desperdiçar, às vezes fazendo algumas coisas que estão te atrapalhando, não está te deixando produtivo. Então gestão de tempo e até mesmo para depois você poder também desenvolver outros projetos, seja para você, seja para a empresa. Então isso aqui é um assunto interessante também, estou dando mais umas dicas. Né? Gestão de tempo. Ou capacitar para diversas outras áreas. Aí, poxa, aí, né, o céu é o limite aqui. A gente trouxe, inclusive, uma coordenadora do nosso curso de moda para dentro de uma indústria. Então você pode trazer para dentro do polo, você pode trazer para dentro da empresa, você pode fazer num ambiente externo, enfim. Claro que trazer um coordenador de um curso para a sua cidade é difícil, claro que é difícil. Trazer um professor do curso é difícil. Mas muitas vezes você tem um projeto muito legal, uma indústria grande que de repente vale a pena. Então você pode negociar com a sua matriz, ou mais uma vez você pega um profissional do mercado e tal. Então, nesse caso a gente conseguiu trazer, foi muito legal a gente levar realmente, né, a professora falando realmente para o pessoal, olha que tipo de parceria interessante. Olha que legal, ajuda para a realização da CIPAT. Durante muitos anos, eu recebi e-mails das empresas pedindo assim, a gente vai fazer a CIPAT, vocês vão ter uns brindes aí pra gente? Eu falei, gente, eu não faço brinde. E aí, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre prospects, né? Quanto que o próprio prospect ajuda, inclusive, na questão da imagem de marca, tá? E quanto que você pode trabalhar, inclusive, a degustação, o test drive do seu produto. E nisso entra ações promocionais, onde você, de repente, compra brinde que é da caneta. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Mas é outra aula. Mas assim, eu não gosto muito de fazer brindes. Eu gosto daquilo que realmente já lembre aquilo que é a atuação da própria instituição, como por exemplo um livro e tudo mais, porque a pessoa está interessada no livro, porque está interessada no conhecimento, fica mais próximo dentro daquilo que, né, da realização de uma matrícula, enfim. E a gente não tinha, a gente acabava não correspondendo. Depois eu pensei, gente, a gente recebe tanto e-mail disso, cara, peraí, eu tenho um curso aqui livre de primeiros socorros, eu tenho um curso que me interessa na área, de repente posso levar um palestrante para eles, de repente eu comecei a ver que a gente tem uma série de coisas que poderia ser a solução para uma CIPAT, né, para uma semana interna de prevenção de acidentes no trabalho. E a gente pegou tudo isso e criou uma roupagem que nem a matriz tinha trabalhado essa roupagem. Eu cheguei assim, cara, pronto, criei aqui uma embalagem, né, um produto que é para a CIPAT, que pode ser solução para qualquer outra necessidade de uma empresa também que você pode criar. Às vezes você tem produtos isolados que de repente se juntos ganham força também. E aí a gente criou, vamos lá. Então, soluções, desde palestras,
online, como palestras presenciais. Eu tenho um curso aqui gratuito online de primeiros socorros, que tem tudo a ver com Semana de Prevenção de Acidentes. Então, disponibilizado para todos os colaboradores. Livros para sorteio e tal, para fazer uma série de ações e sortear, né, como prêmios. Desconto especial, aí num curso específico que tinha a ver também com um desconto, sei lá, 50%. Estou dando alguns exemplos, tá, gente? Gestão da segurança e saúde no trabalho, né, para quem se interessava um pouquinho mais pela área, e era um curso livre, um curso de curta duração. Depois, naquela semana, a gente faz o seguinte, então tá, nessa semana é uma semana especial e tudo mais, só para vocês aqui a gente vai dar um desconto assim que a gente não dá para ninguém, só naquela semana para quem quiser fazer um curso superior ou uma pós. Então você movimenta, você vira uma festa, uma coisa assim, tipo, tá movimentado, olha só quanta coisa legal, né? Você contribui de alguma forma. E você pode levar palestras, né, conforme a necessidade também. Então assim, tem muita coisa aqui, que de repente tem mais coisas que você poderia pensar e que você deu uma solução, você fez quase que a CIPAT inteira para RH. Isso foi uma ajuda? Meu Deus do céu, o cara vai dizer, meu Deus, esses caras resolveram um problema para mim, fizeram, pô, se não fossem esses caras aqui, olha só que legal. Que legal que é essa instituição de ensino. Eu preciso fazer uma ação promocional aí. Pô, João, pelo amor de Deus, você é o meu maior parceiro aqui, pelo amor de Deus, você vem aqui, você faz o que você quiser, você manda aqui. Entendeu? No momento que você precisar fazer uma ação e que você foi parceiro em várias coisas, cara, tá aqui a chave da empresa, praticamente. Você é parceiro. Isso não é um conveniado. Isso não é o cara que fica batendo lá na porta pedindo para fazer ação. O que mais as empresas precisam? Encontrar profissionais capacitados. As empresas têm dificuldade em encontrar determinados profissionais? Tem. Pô, eu não consigo contratar um engenheiro tal específico aqui, procuro no mercado, não tem. Cara, você é uma universidade, você forma profissionais. Não, mas eu tenho pessoas se formando nessa área. Pô, que legal. E eu tenho inclusive um portal, se a sua instituição tem, ou enfim, ou uma maneira dessa empresa ter o contato com seus alunos. De repente a empresa pode ir lá falar com os alunos, pode fazer um momento, pode botar uma mesa, pode, enfim, você tem esse contato, mas tem instituições que têm um portal, e olha só que exemplo interessante. As empresas da área de TI têm uma grande dificuldade de contratar profissionais, tem uma série de projetos e perdem dinheiro por não ter profissionais para desenvolver. O Brasil forma uma quantidade de profissionais que é quase metade do que precisaria por ano em função da demanda. E aí, isso em todas as instituições, não estou falando do mercado como um todo. E aí, poxa, eu precisava contratar profissionais. Legal, só que eu tenho 35 mil alunos na área de TI no Brasil inteiro. Tem? Aí você sabe que você pode contratar pessoas de qualquer lugar do Brasil, não precisam nem trabalhar aqui, você pode trabalhar remotamente. Não é verdade? Então tá aqui, ó. Acesso ao portal. Você tem um portal de bancos e talentos aqui, você pode acessar. Mas quanto que vai me custar para acessar aqui? Não, nada. Esse acesso aqui é gratuito. Vocês são parceiros nossos. Cara, você trabalhou uma solução para eles? Meu Deus do céu. Tá lá. Solução inteligente. Tá entendendo que às vezes você tem ferramentas que você não usa para as empresas? Você tem que usar essas ferramentas para deixar as pessoas encantadas, para deixar as empresas encantadas. Lembra que o slide está falando surpreenda? Eles não sabiam, quem sabe, que você tinha esse tipo de coisa, e realmente eu surpreendi quando eu falei, meu Deus do céu, você precisou muito disso aqui. E essas empresas estão usando. Então tá aqui os bancos de talentos, né? Currículo, aqui as pessoas querem oportunidades e as empresas querem os talentos. As empresas precisam de espaço para treinamento? Sim, precisam muito. Nem todas as empresas têm sala de aula, tem auditório. Então tem muitas empresas que precisam de espaço. Se você tem espaço, gente, isso é um polo. Claro que tem hoje polos muito pequenos, tem polos maiores, tem polos gigantes, tem polos que têm auditórios, né? Muitos polos meus têm auditórios, eu sempre fiz questão disso, porque a gente sempre fez muita ação dentro do polo. Então o polo fica vazio durante o dia inteiro nessa sala de aula, fica vazio, gente. Quando é que você usa? Você usa muito pouco, eu tenho certeza disso, principalmente durante o dia. Essas salas de aula, e essas empresas precisam de lugar, o que essas empresas fazem? Alugam um lugar no hotel, tem despesa. Você, não, pode usar minha unidade, quanto que custa? Então eu vou fazer um desconto especial para você aqui, no hotel você está pagando 500, aqui você vai pagar 250, que beleza. Não, você não entendeu. Você não vai cobrar da empresa para ela usar o seu lugar, não tente ganhar dinheiro com isso. Você pode sim sublocar,
para isso faz parte, na verdade, do seu ganho também, muitas vezes, para esse espaço vazio. Empresas que às vezes querem dar um curso ou outro e tal, ou querem usar, às vezes, para algum tipo de formação e tal. Não, você pode fazer isso e deve. Eu estou falando de outra coisa, estou falando de empresas parceiras. Empresas parceiras, claro que você vai ver uma agenda, né? Usar todo dia, todo dia eu faço treinamento, todo mês eu faço treinamento. Também não é assim, mas assim, você pode sim disponibilizar, e esses treinamentos sim são eventuais, normalmente na maior parte das empresas. Utilizar, não, pode utilizar. Que dia que você precisa, tal horário? Não, tá aqui, está disponível. Tal dia, não, esse dia eu não vou conseguir te liberar. E aí você negocia, vê o que realmente, né, resolve para a empresa. Então, para ele usar a sala de aula, usar auditório, olha só que interessante, gente. Você faz todo o investimento para as pessoas te conhecerem. E essa é uma oportunidade das empresas, das pessoas, dos colaboradores, entrarem dentro do seu polo. Cara, entrou dentro do seu polo tá bonito, né? A gente viu nas outras aulas o quanto é importante isso, né? Tá bonito, tá sinalizado, bom atendimento, sorriso e tal. Entrou lá, já teve uma experiência interessante, de repente tem os laboratórios lá, quem sabe, né? Tem polo, o seu polo é híbrido, as pessoas já tiveram uma impressão, vai sentar lá. Antes de começar a palestra, é claro que você que vai falar, você disponibilizou o lugar. Gente, olha, estamos muito felizes de vocês estarem aqui na nossa universidade. A nossa universidade aqui é uma universidade blá blá blá. Nós temos tais cursos, nosso nível de qualidade aqui, que vocês conheçam, não sei o que tá, de repente passou um vídeo institucional, enfim. Você fez um pouco do seu comercial, claro que você não vai falar meia hora, né, vai atrapalhar o treinamento. 5 minutos que você fala, as pessoas, tá, que legal. Gravou isso. Daqui a pouco ele recebeu um folhetinho e tal, esse cara vai se transformar no seu aluno. Cara, eu tenho muita gente, mas muita gente mesmo. Falou o seguinte: Adriano, eu assisti uma palestra tal, um dia, depois eu tive uma outra ocasião de vir aqui, hoje eu sou seu aluno. Porque as pessoas acabam vivenciando de alguma forma a sua instituição. Não perca essa oportunidade. Pô, gente lá de repente, olha só que interessante aqui. Isso aqui é uma das palestras utilizadas por uma empresa da área, se eu não me engano, da área de TI, não lembro que empresa que é essa aqui especificamente. Na área de TI o auditório estava cheio, então depende, né, da demanda da empresa e tal. E, cara, todas as pessoas, digamos que seja da área de TI, eu tenho um monte de profissionais ali e, cara, eu tenho a solução para esses caras. Pô, esses caras estão na minha casa, olha só que legal. Então, de repente está lá o diretor da empresa também ouvindo a gente falar, conhecendo um pouco mais da instituição. Isso aqui é uma associação de jovens empreendedores fazendo também um treinamento, perguntaram se podia fazer. Eu falei, claro que pode, e nem é no meu polo isso aqui. Eu fiz a ponte para eles fazerem isso numa outra cidade, liguei lá pro gestor, falei, não, legal. Só que isso muitas vezes o que acontece, gente, às vezes mesmo fazendo a ponte, o pessoal não entende que na verdade, cara, aproveita aí, faz um relacionamento aí. Não é só emprestar, você tem que trabalhar um relacionamento, um network, ali, aproveita, conversa com o pessoal, mostra o material de vocês, conversa ali com quem está palestrando, faça parte da associação, a gente vai falar isso um pouco mais na sequência, na próxima aula. Você tem que aproveitar isso. Você vai ver o quantos frutos você vai colher, né, fazendo um trabalho inteligente nesse sentido. Olha só, Secretaria de Educação aí do município que a gente trabalha, todos os professores aqui, vários professores, fazendo um treinamento, reunião dentro do nosso polo. Cara, professores dentro do nosso polo, passou vídeo institucional, falou um pouco, interessa ser público? Os caras são um baita formador de opinião. Na próxima aula a gente vai falar, inclusive, na próxima aula ainda da continuidade de empresas, e depois na outra a gente fala aí, 2 aulas na sequência sobre escolas. Esse público é interessante pra gente, claro. O professor é super importante, quanto que ele é formador de opinião. Mas esse cara também pode ser meu aluno, ele pode fazer uma segunda licenciatura, ele pode fazer uma pós-graduação, ele pode fazer um curso para educação continuada, ele está sempre estudando. Cara, super importante, esse cara está na minha casa, ótimo, claro que eu não vou cobrar. Cursinho, nosso auditório gigante lá em Fortaleza. Cursinho, precisava de uma ação e tudo mais, não, pode fazer aqui. Interessa a pessoas que estão fazendo cursinho, estar no meu polo? Meu Deus do céu. Então, gente, olha só, quanta oportunidade que a gente tem através dessas ações inteligentes aí.
O que mais que as empresas precisam? A integração empresa-universidade, não é só a universidade que precisa se integrar com o mercado. A empresa precisa também se integrar com a universidade, e eu vou dizer o porquê. Vamos lá, isso aqui é o que a gente fala de ambientes profissionais. O MEC está incentivando cada vez mais e autorizou que muita coisa em relação à questão do aprendizado seja feita nas empresas, estimula isso, né? E aí, lá dentro da empresa, esse aluno, ele está aprendendo com um profissional que está dentro da empresa, que está mostrando exatamente como é que faz uma atividade, ou seja, o aluno está aprendendo exatamente como é que se faz no mercado. Esta empresa, vamos lá, de repente são alunos de engenharia, essa empresa fornece materiais para a área. Pô, claro que ela tem interesse que engenheiros conheçam a sua empresa, porque mais tarde esses caras vão comprar da sua empresa de alguma maneira, eles vão indicar a sua empresa de alguma maneira, então ela tem que ter um bom relacionamento com esses profissionais que são baita formador de opinião em função do seu produto. Então, sim, vai mostrar a sua empresa, vai atender. Isso é bom para o profissional que está ali dentro, é bom para o profissional que está aprendendo. Olha só que integração interessante, quanto que tem de aprendizado. Outra coisa, o cara da empresa está de olho lá no aluno, está ali, cara, esse aluno aqui é muito inteligente, esse aluno é muito bom. Cara, quero contratar esse cara. Então ele está de olho nos melhores profissionais. Então essa junção, empresa, escola, ela é muito importante sim para a empresa. Mais uma vez, gente, você acha que a empresa não tem interesse na sua instituição de ensino? Porque você não está sabendo mostrar, não está sabendo vender, não está sabendo levar essas oportunidades. Estágio supervisionado, sim, e é justamente as empresas precisam sim dos estágios, e os estagiários precisam das empresas, e a universidade precisa, todos precisam. É uma mão de obra também necessária, né, dentro da empresa. Visitas técnicas, aí já são ações pontuais, onde você pode de repente até ter um profissional dentro da empresa. Olha que legal, você ter aquela empresa como referência em tal assunto e levar lá uma informação para que os alunos conheçam, ou de repente ir dentro de uma empresa para uma formação técnica, para uma visita técnica, isso também é de interesse. O que mais as empresas precisam? Montar minha biblioteca. Pô, tem lugares lá de descanso, de repente vai montar uma biblioteca. Você tem livros. Poxa, os caras vão ler livro, vai estar lá da sua universidade, está fazendo uma baita uma propaganda, gente. O pessoal ainda lendo o material, vendo a qualidade do seu produto. E a gente fez isso também para doar para secretarias de educação, doar para escolas. Claro que isso é muito, muito legal, né? Então, é mais uma solução aqui. O que mais as empresas precisam de benefícios para seus colaboradores? Presta atenção. Quantas coisas nós falamos até aqui e só agora é que eu lembrei de falar aqui de benefícios para os seus funcionários, lembrei de falar de desconto. O que você faz quando você chega nas empresas? Eu quero dar desconto para os teus funcionários. Cara, é só isso que você faz? Você não tem mais nada para oferecer? É isso que você faz, eu dou desconto. Você já desvaloriza o seu produto, gente. Não que isso aqui não seja importante, isso aqui sim é importante, até porque na verdade, quanto mais você dá condições, você incentiva sim as pessoas a estudarem, muitas vezes a empresa subsidia o estudo, e quanto menos ela paga, melhor também, ela consegue até ter mais força para subsidiar mais, enfim. Sim, isso é importante, não estou dizendo que isso não é importante. Mas você só sabe oferecer isso. Olha quanta coisa agrega para a empresa. E muitas vezes, eu vou ser sincero para vocês, às vezes a gente está lá numa empresa falando tanta coisa legal que a gente até esquece de falar do desconto. E às vezes a empresa nem pergunta, porque na verdade não se torna nem relevante. Mais uma vez, eu não estou jogando fora essa questão. Ela vai ser importante em algum momento, principalmente quando for divulgar para os funcionários também e tal, mas não comece com isso, gente. Aprenda a dar valor ao seu produto, a mostrar o quanto que você pode ajudar a empresa e não somente a pedir, ok? E aí, claro que você vai divulgar isso, a gente vai falar na próxima aula sobre essa questão da divulgação, tá? A gente vai falar da melhor maneira de divulgar. Aliás, na próxima aula nós vamos falar dessa atuação com esse ramo empresarial, através das associações empresariais, através de projetos. Tem muita coisa legal na próxima aula. Através de projetos, através de outros órgãos representativos de classe, sindicatos patronais, conselhos, que você pode fazer e pode contribuir com projetos. Tem muita coisa legal. E depois a gente vai falar também sobre comunicação e como é que eu faço isso
acontecer realmente e chegar. Não adianta só você e o diretor de RH saber do convênio, saber da parceria. Os colaboradores têm que saber. Então como é que você faz chegar? Tem várias maneiras de fazer chegar até ele, não é só panfletando. Tem muita coisa interessante e criativa que você pode fazer. Tudo isso não perca na próxima aula, ok? Espero que tenha gostado. Até lá!